Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo é tudo em todos no novo homem. O título da segunda-feira, a promessa do Pai ao Filho. E o versículo, Salmo capítulo 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia em que nós podemos desfrutar de Tua presença, desfrutar de Tua palavra, que é rica, cheia de espírito, cheia de vida. Através da Tua palavra, Senhor, nós podemos Te conhecer melhor, conhecer o Teu coração. Por isso, dia após dia, nós Te rogamos, Senhor, fala conosco, que a palavra que nós temos ouvido, que nós temos lido, opere eficazmente no nosso ser, transformando-nos à Tua imagem. Nós, que já morremos para todas as coisas exteriores, estamos ressurretos, vivos, com uma nova esperança, com um novo viver, um viver para o Senhor, um viver para Te servir. Por isso, Senhor, que a Tua palavra, hoje, amanhã e até o fim, possa nos guiar, possa nos iluminar. Na Tua luz, nós enxergamos a luz, nós enxergamos a nossa real condição e nós enxergamos tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem feito e ainda tudo que o Senhor fará na nossa vida, toda a Tua maravilhosa obra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da segunda-feira, a promessa do Pai ao Filho. Essa promessa, irmãos, nós vemos no Salmo 2. Vamos ver desde o primeiro versículo para entender o contexto do segundo Salmo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Veja, isso está relacionado ao que Paulo fala em Efésios 4, quando ele fala nós não andarmos na vaidade dos nossos pensamentos, como andam os gentios. Naquele trecho ele diz para os Efésios que eles andam obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Então esses três versículos, Efésios 4, 17, 18 e 19, eles, quando você volta aqui para o Salmo 2, você entende. Por que se enfurecem os gentios? Os gentios, irmãos, um povo que não tem Deus, ele tem o viver de Efésios 4, 17 a 19. Eles estão obscurecidos de entendimento, estão alheios à vida de Deus, eles têm um coração duro. E sem eles saberem, eles também caem no que a Bíblia mostra em Efésios 2. Efésios 2 nos mostra que antes, veja só, ele vos deu vida estando vós mortos, logo versículo 1, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Então perceba que é esse o viver que os gentios têm. Os povos, as nações, é um viver influenciado pelo príncipe desse mundo, por aquele que coordena esse mundo para que as pessoas fiquem presas naquilo que é vaidade, sempre com os seus pensamentos pendendo para aquilo que é vaidade e não para aquilo que é real. O que é real? A palavra de Deus é real. Deus é real, porque aquilo que é real é aquilo que é eterno, irmãos. Então essa é a situação do mundo hoje. Versículo 2 de Salmos 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aqui, irmãos, mais do que as figuras dos reis da terra, é uma figura de Satanás e dos anjos caídos que controlam, são os príncipes desse mundo, controlando todas as nações.
Lá em Daniel fica muito claro quando fala do príncipe da Pérsia, que conseguiu deter um anjo de Deus durante algum tempo. Fica claro que ali não se trata de um homem, se trata de um anjo caído. Alguém com poder para deter um anjo enviado de Deus. Então hoje as nações, elas estão sendo dominadas. Os reis da terra, os príncipes, Satanás, como nós vemos ali em Efésios 2. Você percebe quando fala o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência? Então é o que nós vemos aqui no Salmo 2. Conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí entra, irmãos, a questão, por que contra o seu ungido? Porque quando Satanás foi criado, e você vê isso em Isaías 14, Ezequiel 28, e nos dois trechos, só rapidamente voltando, nos dois trechos você vê que são profecias aparentemente contra reis humanos, mas na verdade falam do quê? De Satanás, de Lúcifer. Quando ele foi criado, esses dois capítulos mostram isso. Ele foi provavelmente uma das primeiras criaturas a serem criadas por Deus, e ele foi criado com extrema perfeição, né? Ele era o próprio sinete da perfeição, o símbolo da perfeição. E ele governava o mundo de outrora. Então, quando você olha Gênesis 1 e 2, irmãos, você pensa que aquilo foi a criação de todo o universo. Gênesis 1, sim, mas Gênesis 1, 2, entre esses dois versículos há um grande período de tempo, onde essa terra era governada, essa terra, o cosmos, né? Tudo em relação a essa terra era governado pelos anjos. Por isso Hebreus fala que o mundo que há de vir não vai ser dado a anjos. Então, naquela época, Satanás era o principal, era aquele que governava, era aquele que administrava tudo para Deus. Mas, irmãos, ele queria mais, né? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Quando fala ser semelhante ao Altíssimo, normalmente a gente pensa ser igual ao Pai. Mas na verdade, irmãos, o que Satanás almejava era a posição do Filho. Porque Cristo é o centro conector de todas as coisas. É aquele que conecta a criatura ao Criador. E é exatamente o lugar que Satanás queria. Cristo é a expressão do Pai, a expressão de Deus. Então tudo que se refere a Cristo é aquilo que Satanás queria. Que ele achou... eu estou falando de Satanás, mas na época que ele era Lúcifer, não é? Satanás significa o inimigo, mas entenda, em determinado momento, por perceber que o seu desejo não seria realizado, então ele se rebela. Ele leva 1/3 dos anjos com ele e ele leva todos os seres que habitavam nessa terra. Por isso, essa terra se torna sem forma, vazia, aquela figura de Gênesis 1, 2. Porque Deus então vem para julgar toda essa terra, todo esse lugar onde Satanás governava. E a partir daí, então, que o Senhor vem restaurar. Por isso que fala que a situação da terra era aquela, né, sem forma, vazia, cheia de trevas, mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. Então Deus veio para restaurar todas as coisas, irmãos, para criar o homem como centro dessa terra. E esse homem estaria conectado a Deus. Ele foi criado conectado a Deus. Ele rompeu essa conexão quando enganado por Satanás, enganado pela serpente, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu estou resumindo, irmãos, as coisas, estou até acelerando um pouco, para você entender, se já não tinha entendido, as figuras aqui no Salmo 2. Se você perceber, irmãos, a luta de Satanás é sempre contra o ungido, é sempre colocar a dúvida no ungido de Deus. Seja no próprio Cristo, como diz aqui o Salmo 2, seja naqueles que o Senhor levanta como as pessoas que vão falar a sua palavra, que vão pregar o Evangelho, enfim, vão cuidar. Enfim, sempre que Deus levanta alguém para fazer a sua obra, Ele chama alguém para fazer a sua obra, Satanás ele vai estar ali também para fazer as pessoas duvidarem daquele que Deus unge para fazer a sua obra. E aqui nós vemos essa figura. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, aqui é Cristo. E o que esses príncipes dizem? Eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso por quê, irmãos? Porque por mais que o homem tenha se desconectado de Deus, por mais que
a própria natureza tenha se desconectado de Deus, ainda há muitos laços que prendem o homem a Deus. Então hoje você vê cada vez mais esses laços se rompendo. Você tem, por exemplo, as pessoas, apesar delas, muitas delas não terem se convertido, muitas ainda guardam a questão moral, a questão dos mandamentos do Antigo Testamento. Paulo fala bastante sobre isso em Romanos. Ele fala da lei da consciência. O que Satanás quer, irmãos, é desconectar totalmente as pessoas de qualquer laço que elas possam ter, seja moral, seja ético, com Deus. Algo que preserve as pessoas ainda, um senso de que há um Deus para julgar todas as coisas. Por isso ele diz, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Então Satanás está trabalhando para isso. Se você quer resumir a obra de Satanás nessa terra, é isso. É romper todos os laços da humanidade com Deus. Mas aí você vai para o versículo 4 e veja como o que nós temos recebido, essa palavra que nós temos recebido no último domingo, falou sobre nós subirmos para ter uma visão de como Deus vê as coisas, não é? Porque se a gente está permanecendo só na terra, a gente começa a ficar preocupado, começa a olhar e falar, olha só essa situação, os príncipes, Satanás, tudo que eles estão fazendo. E quando a gente sobe e tem uma visão de Deus, a visão panorâmica, você vê como o versículo 4. O versículo 4 diz assim, aqui já é a visão de Deus das coisas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo. Então vai haver um tempo, irmãos, em que a ira de Deus ela vai ser derramada sobre a terra e principalmente sobre esses, Satanás e os seus anjos, seus demônios, enfim. Se você olha Apocalipse, você vê os cálices da ira. Hoje eles ainda estão sendo enchidos, irmãos. Mas uma hora, depois de enchidos, eles vão ser derramados. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Aí, veja só, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. De quem ele fala? É Cristo. Então, Satanás queria exatamente esse lugar, mas esse lugar é de Cristo. Versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo nós vemos também no Novo Testamento, uma citação no Novo Testamento. O que significa isso? Isso aqui se refere, irmãos, à ressurreição de Cristo. Porque como Filho de Deus, como o próprio Deus, como o Filho unigênito, ele veio a essa terra e ele se encarnou. E a partir desse momento, irmãos, para que ele voltasse a Deus, para que ele voltasse à glória, agora levando a humanidade com ele, ele precisava ser fiel até o fim, ele não poderia errar em nada. Então, você vê em vários trechos do Novo Testamento que foi o Pai quem ressuscitou a Cristo. Muitos acham, foi Cristo que se ressuscitou. Não, não, não. Foi o Pai. O fato de o Pai ter ressuscitado Cristo significa que ele aprovou a obra do Filho, a obra de Cristo. Que a obra de Cristo foi perfeita em todos os sentidos. E nesse momento, então, quando ele ressuscita, ele não ressuscita mais como o Filho unigênito. Ele ressuscita como o Filho primogênito entre muitos irmãos. Então, esse trecho, tu és meu filho, eu hoje te gerei, diz respeito à ressurreição do Senhor, em glória, levando a humanidade ao Pai, como o Filho primogênito, e agora dando a vida e o Espírito que dá vida, para que as pessoas também que crescem se tornassem filhos de Deus. E por ele ter realizado, irmãos, essa obra, aí vem a promessa do Pai, que é o título da segunda-feira. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Isso, irmãos, vai ocorrer principalmente quando o Senhor voltar no reino milenar. O reino milenar, Apocalipse diz que, no capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes. Aqui, a sétima trombeta é o fim da grande tribulação. E aí, no céu, grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
É aqui que se concretiza, irmãos, o Salmo 2. Porque até então, quem está governando essa terra? Quem está governando essa terra é Satanás e os anjos caídos, através do homem. Eles não governam sozinhos, eles precisam do homem para governar essa terra. Por isso Satanás não aparece, por isso ele não colocou o trono dele aqui. Ele precisa, porque a autoridade no começo foi dada para o homem. Então, hoje, o Império das Trevas é uma autoridade paralela e, ao mesmo tempo, mentirosa, porque ela precisa usar o homem. Satanás precisa usar o homem para, então, ter o governo. Ele não governa sozinho. Ele engana o homem e leva o homem a fazer tudo o que ele quer, como nós vemos nos versículos aqui do Salmo 2. Então, hoje, irmãos, nós estamos nesse processo de entregar o reino do mundo ao Senhor Jesus. E aí entra o Salmo 110. Veja como eles se correlacionam. No versículo 1, eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, não é? No versículo 1 do Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, é o Pai e é o Filho. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então você lembra que o Senhor prometeu às nações, mas ainda havia muitos inimigos aqui. E aí o que ele disse? Depois da ressurreição, lembra? Tu és meu filho, hoje te gerei. Então depois da ressurreição ele diz isso aqui para o Senhor. É o que nós vemos em Efésios 1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E veja, irmãos, como é maravilhoso, porque como é que o Senhor, como é que o Pai, ele tem colocado os inimigos debaixo dos pés do Senhor Jesus. Efésios 1 fica muito claro, deixa isso muito claro. Através de Cristo encabeçar a igreja. E quando você vai para o final de Romanos, lá no capítulo 16, versículo 20, você vê Paulo falando assim: e o Deus da paz, em breve, lembra lá no Salmo 2, fala que Deus ao seu tempo, quer dizer, irmãos, Deus tem tempo para todas as coisas. Então aqui em Romanos 16, 20, Paulo diz: o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então você vai para o Salmo 110 e vê: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quer dizer, isso não aconteceu totalmente ainda. Mas você percebe que, como Deus está fazendo isso, ele está usando a igreja. Por isso Paulo fala que em breve até Satanás vai estar debaixo dos pés. Aí voltando para Salmo 110, versículo 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. E agora, no versículo 3, eu vou ler na versão King James atualizada, porque ela dá uma tradução mais precisa para o sentido que esse salmo tem. Mas eu vou ler, na verdade, na página 24, o penúltimo e o último parágrafo. Eu vou ler esses dois para explicar exatamente, irmãos, como Deus está fazendo para até chegar ao momento em que todas as coisas vão estar debaixo dos pés do Filho. Então, página 24, a partir do segundo parágrafo. Em Salmo 110, 3, Deus cumpre sua promessa feita conforme o pedido do Filho. O que diz esse versículo na versão King James atualizada? Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Quem é esse povo? É a igreja que luta por seu reino. Embora o Senhor tenha muitos filhos em sua igreja global, a grande maioria está entorpecida pelo mundo. Mas no tempo do fim, Deus convocará a igreja em Filadélfia, que lutará pelo reino. Teu povo se refere à igreja em Filadélfia. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. O dia da convocação refere-se à chegada da aurora, que prenuncia o raiar do dia, o despontar dos primeiros raios de sol, anunciando que o amanhecer está próximo. A maioria não nota a chegada da aurora, somente aqueles que têm contato com a palavra profética a percebem. Como são formados esses exércitos de jovens santos? A resposta está em Salmo 110, no versículo 3.
Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Hoje, na era final, Deus está fazendo cair como gotas de orvalho no seio da aurora os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes e até nossas crianças. Eles estão compondo os tais exércitos de jovens santos. Isso não é obra humana, mas é a bênção que vem do céu, porque só Deus pode mandar o orvalho. Louvado seja o Senhor. Tem uma referência, irmãos, em João, na primeira carta de João, que fala também dos jovens, né? Porque o que nós estamos vendo, irmãos, é realmente esses jovens adolescentes aparecerem como gotas de orvalho, formando esse exército que está fazendo frente ao império das trevas. E o apóstolo João, ele diz, quando ele fala dos jovens, capítulo 2, versículo 13, na parte final, ele diz: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Você percebe? É no presente. Não é que eles vão vencer, não é que eles venceram, eles prosseguem vencendo. E qual é a característica desse exército de jovens santos? Qual que é a característica dos jovens? O 14, versículo 14, na parte final: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmão, se a palavra de Deus permanece em nós, nós temos vencido o maligno. Essa palavra permanecer, irmão, significa que nós estamos imergindo nela, nós estamos nos alimentando dela, estamos praticando essa palavra. E ela, irmãos, tem formado, é essa palavra que tem formado esse exército de jovens santos que marcham para cumprir essa promessa que o Pai fez ao Filho. Mas é um exército que não é que ele marcha ao seu bel prazer, ele tem um cabeça. Esse exército é encabeçado por Cristo, seguindo fielmente a palavra de Deus. Veja, irmãos, quanta riqueza há na palavra. Muitas coisas o Senhor tem nos dado. Agora, de nossa parte, nós precisamos ser fiéis e obedientes. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.